Boa noite. Perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e pedindo a Deus que esteja conosco nesta noite de hoje e que possamos juntos assimilar todo o conteúdo das respostas que serão dadas hoje pelo convidado, que é o Marquinhos. Vou convidar aqui o Marquinhos. Convidou? Agradecendo mais uma vez a todos pela participação, pelas perguntas e falando também a vocês que quem gostaria assim, de participar, deixando nos comentários, na nossa página no Instagram, sugestões de tema para palestras, que aí a gente vai fazer o possível para atender a todos com temas que sejam de interesse de todo mundo. Só um instante, estamos aguardando o Marquinhos entrar. Lembrando que sábado, às 14 horas, teremos palestra. Segunda-feira, terça-feira, às 8 horas, teremos também mais uma live. Quarta-feira é o dia de tratamento espiritual. E quinta-feira é a nossa live de perguntas e respostas. Cada semana com um convidado diferente, uma pessoa diferente. E todo mundo pode fazer suas perguntas. Estou aguardando o contato aqui do Marquinhos. Parece que está dando algum problema na internet. Marquinhos, se você estiver ouvindo a gente aí, manda um ok aqui para a gente. Olá. Oi, não está entrando. Você recebeu a solicitação? Recebi. Mas não está aparecendo Não sua está imagem. aparecendo a imagem, Marquinhos. A minha imagem? A sua imagem. Alguém aí está vendo o Marquinhos ou é só o meu telefone aqui que não estou vendo? Lá no computador deu certo. Só pra Então gente não tá aparecendo. É o meu. é o celular aqui. Espera aí que a gente vai tentar arrumar. A Raiz está dizendo ali que está aparecendo. Não, o Bruno acabou de olhar ali que no computador dele está aparecendo. Mas não está aparecendo o seu também, tá? Tá. Ó, vamos começar, Marquinhos. Aí eu vou pedindo para o Bruno arrumando alguma coisa aqui. Se todo mundo está vendo, tá bom. Eu não estou vendo Tá, você, mas eu vou perguntando. tudo bem. Vamos lá. Gente, as perguntas hoje, deixa eu esclarecer aqui para vocês que a maioria delas, talvez até a totalidade delas, são as perguntas que eram da semana passada. Então, não foi possível, não deu tempo do Rogério responder tudo, porque foram muitas perguntas. Então, o Marquinhos vai responder, e se as perguntas de quem fez essa semana, se não forem respondidas, é por isso, porque são as da semana passada que vão ser respondidas hoje. Então, Marquinhos, vamos começar pela pergunta da Arca de Noé. A Arca de Noé é uma alegoria ou isso é um acontecimento assim que existiu mesmo em tempos remotos? Só um instantinho. O Bruno está dizendo aqui que pode estar invertida a câmera. Vamos só fazer um teste aqui. Ok? A Vanessa está falando que está ok. Deu certo aqui para todo mundo, menos no meu celular, mas dá para tocar desse jeito assim. Eu vou. Vai lá no notebook que dá certo. Eu posso falar por aqui? Não, eu tenho que falar por aqui pelo celular. A Raiz, ok, diz que está ok. Vamos lá, se tiver algum problema, a gente vai ajustando aqui. Mas então, assim... Deixa eu olhar de vez em quando para lá, é por isso, viu? Que eu vou acompanhar aqui e ali. Pode responder, então. Então, é sobre a Arca de Noé, né? Se ela é uma alegoria, né? E se existiu nos tempos remotos, né? Isso, se era uma Mais ou menos isso, historinha, né? né? Aquela coisa assim, ou se foi um acontecimento, mesmo que tenha sido um pouco diferente, mas se ele existiu. Ok. O que a gente tem sempre que lembrar, né? Esse tempo é um tempo muito antigo, né? E naquela época
muitas vezes, até no tempo que Jesus viveu mesmo, eles se utilizavam das parábolas, né, daquelas formas assim, para impressionar aquele povo pagão, que vivia daquela forma. Então, eles precisavam ter algum recurso, né, para impressionar dessa forma, né? Mas a história da Arca de Noé, ela é um clássico, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção, sem querer criticar nenhuma religião, né? Assim, só algumas considerações que é importante a gente colocar. Por exemplo, né? Lá fala, tem alguns textos que falam da descrição da Arca de Noé, né? É que ela teria em torno de 9.000 metros quadrados, certo? Um tamanho assim, para a gente ter uma ideia, né? Foi pedido para ele que ele levasse na Arca de Noé dois casais de cada animal que vivia na Terra, então 2 machos e 2 fêmeas, né? Dos animais que rastejavam e voavam, um casal de cada espécie. Ele ainda tinha que levar mantimentos para ele, para a família dele, para todos os animais, durante o período de 1 ano, certo? Aí o que é interessante, se a gente fizer uma conta, né, se o Renato estiver vendo, o Renato é engenheiro, já faz de cabeça assim, né? Então, se ela tinha em torno de 9.000 metros quadrados, para a gente ter uma ordem de grandeza, um campo de futebol desse oficial da FIFA, né, ele tem 100 metros por 75, mais os recuos obrigatórios, ele equivale a 9.000 metros quadrados. Ou seja, a Arca de Noé, ela tem mais ou menos, tinha, né, o tamanho de um campo de futebol, ok? Aí vamos pegar só 4 animais. Nós vamos pegar só os 4 elefantes, 2 casais. Então, eu tenho na arca só os 4 animais, ok? 4 elefantes, um elefante ele come 125 quilos de vegetação por dia. Durante 1 ano, isso equivale a 180 toneladas de alimento. E ele bebe 200 litros de água todo dia. Equivale a 300.000 litros de água. Ou seja, só a água para os 4 elefantes, eu encheria esse estádio de água. Ou seja, a arca, nesse molde que é colocado nessas histórias, ela não caberia nem mesmo a água para esses elefantes, certo? E aí você imagina, eu estou falando de 4 animais, você imagina todas as espécies de animais que viveriam no mundo naquela época. Então, é uma conta que não bate. Então, tem uma história errada por aí, né? Imagina as fezes desses animais. Eram 8 pessoas, como é que eles iam fazer? Era baixo, lá fala que era em torno de 3 metros de cada andar, não tem nada falando sobre a ventilação. Então, fica parecendo que é uma história, assim, é uma fábula, ela não tem muitos detalhes, e a ciência não comprova exatamente porque não bate a conta. Seria impossível fazer isso dentro de um espaço tão pequeno. Aí a gente vai para algumas outras considerações, o seguinte, né? Lendas sobre esses grandes dilúvios, né, que houveram nos tempos antigos, a gente tem notificado mais de 300 histórias de lendas no mundo todo. A história de Noé é a que é mais difundida aqui no mundo ocidental, mas a gente tem mais de 300 histórias, né? E o que é interessante, a história ela tem muito em comum com uma outra história lá da Babilônia, que é de 1.600 anos antes de Cristo. Lá fala que existia um poema, né, que ele trata de um rei místico, e ele é avisado a tempo, por alguma divindade superior, que haveria um dilúvio prestes a destruir a humanidade. Então ele constrói uma enorme embarcação, coloca a sua família, os seus pertences e alguns animais. Então é uma semelhança muito interessante, né? Há 1.600 anos de Cristo já havia essa história. Olha outro detalhe interessante, né? Essa lenda babilônica, ela não era original.
Então, ela foi baseada em uma história sumérica, lá dos povos da Suméria, cerca de 1000 anos antes ainda. Então, provavelmente, ela assimilada pelos povos da Babilônia, quando eles conquistaram aquela região. Aí mais um fato interessante ainda, né? Entre os gregos, a lenda era muito popular, porque pois eles já haviam presenciado essa fúria das águas, devido à erupção de vulcões naquela região, 15 anos, 15 séculos antes de Cristo. Então, do grego, ela depois ainda passou para os romanos. Olha para você ver de onde vem essa história, né? Que assume a autoria do dilúvio, é o deus Júpiter, enfurecido com a má conduta humana. Essa história, ela é tão antiga, né? E ela está misturada com tantas outras coisas, né? E ela não tem fato que comprove ela cientificamente, né? É mais assim, ela entrou na cultura dos povos ao longo desde o Império Romano, e ela vem sendo construída e nunca foi descartada por ninguém. Porque é uma história bonita, interessante, né? Mas, de fato, não há comprovação científica. Ok? Tá certo. Então, vamos agora, né, mudar de coisa, falar sobre as nossas provas, as provas que a gente enfrenta durante a nossa existência. Aqui a pessoa quer saber o seguinte: dependendo dessas provas, que muitas vezes para alguns é um pouco mais difícil do que para outros, a gente poderia retornar, quando desencarna, para o mundo espiritual em uma situação pior do que aquela que a gente chegou? Ou seja, você precisa encarnar para crescer, evoluir, para melhorar, e tem a oportunidade com a encarnação de se melhorar. Mas muitas vezes as nossas provas são tão complicadas e que a gente falha. E a gente então voltaria pior do que a gente chegou? É possível? Ou a gente evolui sempre de qualquer forma? A gente sempre evolui, Mônica, mas com certeza a gente pode cometer esse equívoco de voltar, sim, numa situação pior. Eu vou citar assim, um exemplo para a gente ter isso bem claro, né? Toda vez que a gente encarna nesse mundo, depende como a gente vai encarar as nossas provações. Eu posso ter muita resiliência para encarar as minhas provas, ou eu posso agir em desespero para encarar as minhas provações. Por que eu estou falando isso, né? Eu posso ser reprovado, ou eu posso ser aprovado. Eu cumpri aquela promessa que eu fiz, que eu ia cumprir naquela vida. E quando eu cometo algum equívoco, é muito comum a gente passar por essas situações. Não quer dizer que o ser que encarna, ele é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E nós podemos, sim, falhar. Ao encarnar, a gente tem uma missão aqui na Terra. A gente costuma dizer o seguinte: a gente recebe uma quantidade de fluido vital que vai ser suficiente para a gente cumprir aquela provação. O que é mais comum na maioria das pessoas, a gente gasta esse fluido vital com aquelas paixões mundanas que a gente ainda é muito apegado. Os vícios, os maus hábitos, as degladiações pelas lutas dos bens, da ganância, a pessoa que rouba, ela vive aquele mundanismo e gasta grande parte do fluido vital que ele trouxe, perdendo, desperdiçando nessas questões. Ela está ainda incorrendo nos mesmos erros que ela já pode ter cometido. Eu gosto sempre de citar um caso desse, o Camilo Castelo Branco, que é aquele poeta português que veio para esse mundo e, no outro momento, ele antecipou e voltou numa situação muito pior. Então, ele era um poeta muito conhecido em Portugal, ele viveu lá no ano de 1860, aproximadamente, né? E ele foi acometido pela doença da sífilis. Em consequência da doença, ele começou a perder a visão. Ele ficou desesperado com essa situação
e ele cometeu o suicídio. Nessa situação, ele volta em situação muito pior do que ele veio, porque ele atentou contra a própria vida, e aí o que ele fez, né? Ele, muito tempo depois, é dada a ele a oportunidade de descrever essa passagem dele pelo plano espiritual no Vale dos Suicidas e como foi o processo de recuperação dele. E aí ele conta com as provas, as expiações que ele foi obrigado a passar, exatamente porque ele cometeu esse ato de antecipar a vida dele. Ele tinha recebido uma carga de fluido vital para viver nesse mundo e ele foi e antecipou. Aí ele volta noutra encarnação, quando ele é preparado, depois de muito tempo, né, numa condição muito pior. E ele falava que ele já sabia que ele voltaria sem a visão. Ou seja, ele voltaria nessa outra encarnação numa condição muito pior. Então, isso pode acontecer nessas duas situações, quando a pessoa antecipa, né, tira a própria vida, comete um ato. Esse é o suicídio direto. A gente sempre fala que tem o suicídio indireto, é o mesmo ato de antecipar aquela quantidade de fluido vital que ele teria para viver. Então, a pessoa vive no mundo do fumo, do álcool, das drogas, né? E ele vai desperdiçando o seu fluido vital, é o suicídio indireto. Ele também está atentando contra a própria vida. E ele vai antecipar. Pode ser que ele venha numa outra vida, numa condição pior, porque foi dada a ele uma oportunidade que ele desperdiçou. Então a gente tem que estar atento a essas duas questões, sempre. Entendi. Assim, o conhecimento espiritual, esse conhecimento que a gente adquire, né, na maioria das vezes com a religião, mas acredito que muitas pessoas possam não ter religião, mas ter o interesse pela vida, né, pela continuação da vida, alguma coisa assim. Enfim, esse conhecimento espiritual, ele ajuda, de alguma forma, esse ser humano, quando ele desencarna, a ter a percepção de que desencarnou. Essa pergunta, ela foi feita porque quem estava fazendo essas perguntas na semana passada estava se referindo àquele livro, E a Vida Continua, onde o casal protagonista do filme não sabia e não conseguia entender que eles tinham desencarnado, apesar de que um deles tinha um pouco de conhecimento. Então, a pergunta da pessoa era essa, se esse conhecimento, assim, notadamente de uma pessoa que já é espírita, se vai auxiliar a ela conseguir ter essa percepção. Ele influencia muito, porque essa pessoa, ela compreende a continuidade da vida. E compreendendo a continuidade da vida, ela pode ter mais facilidade de compreender aquela situação. É lógico que essa situação de transição, ela é muito variável. O tempo que dura aquela perturbação pode variar de pessoa para pessoa, porque depende de como a pessoa viveu essa vida, quais são os pensamentos que ela carrega no seu íntimo que formam aquele conjunto do perispírito que a pessoa tem, que é a essência dela. Então, mas normalmente, em linhas gerais, quando a pessoa desencarna, ela se acha meio que aturdida. Ela despertou como se despertasse assim de um sono profundo e ela procura se orientar daquela situação que é nova. Tudo, em princípio, assim, parece para ela um pouco confuso. E ela precisa de um tempo para ela ter esse conhecimento de si mesmo, que ela desencarnou de fato, independente da religião. Então, a lucidez das ideias dela e a memória do passado, do que ela já viveu, começa a voltar aos poucos, né? E à medida que se apaga a influência que ela tem no mundo espiritual. Quando é uma pessoa muito apegada àquelas questões do mundo espiritual, do mundo material, ela é muito materialista, muito apegada aos bens, ela tem dificuldade
de se desprender desse mundo material, então ela pode ter mais dificuldade de entender esse mundo espiritual. Ela não se desapega, ela pode ter mais dificuldade, né? E o que é interessante, quando o espírito desencarna, é interessante que ele vê, ele ouve, ele tem a sensação de não estar morto, como você disse, né? Desse casal do filme, né? Então, a retomada da consciência, ela vai acontecer. Tem o livro Consciência do Robson Pinheiro, né? E ele tem uma pergunta que ele faz para o espírito comunicante, que é o Joseph Kleber, né? E ele explica para ele, quando a gente desencarna, a retomada da consciência é gigantesca, porque, a título de comparação, ele fala que aumenta a nossa capacidade de percepção, a capacidade cognitiva, quase 1 milhão de vezes. Aí que a gente tem dimensão de tudo que é a nossa vida, de tudo que a gente fez, e a gente assusta com aquilo que a gente fez nessa encarnação, se essa pessoa viveu errado. Se ela cumpriu o que estava programado, ela vai ficar muito feliz de ter cumprido aquela missão. Por isso que, nesse momento de retomada da consciência, que é muito grande, ela pode entrar em conflito. O fato de não perceber, eu queria só reforçar que ela desencarnou, é porque pode ser que ela esteja muito vinculada ao mundo material, certo? Essas pessoas vão sempre ter mais dificuldade de aceitar que estão no mundo espiritual. Então, para onde que a pessoa vai, para onde que ela vai nesse momento que ela desencarna? É importante dizer que para onde vive o nosso pensamento. O meu pensamento, eu construo ele todo dia, quando eu acordo, vivo aqui, me relaciono com as pessoas, tomo aquelas atitudes e as minhas ações, todos os dias eu deito, eu rezo, eu faço os meus atos de caridade, tudo isso forma um conjunto de pensamentos que é o meu ser, é a minha essência, certo? Aí, interessante, que se a pessoa ela tem formada na opinião dela, desde a tenra idade, né, ela desconhece, por exemplo, o mundo espiritual. Vamos dizer que na cabeça dela, qual é a imagem que ela construiu? A forma de pensamento que ela construiu a vida inteira é que eu teria, por exemplo, em algumas religiões, uma espécie de purgatório, eu teria lá um paraíso e um inferno, né? E que essa pessoa iria caminhar nos jardins do Éden ao lado de Jesus, ok? Aí para onde que ela vai? Ela vai para onde ela teve os seus impulsos predominantes. Pensa, uma pessoa que cometeu ilícitos a vida inteira, foi envolvida em tráfico, assassinatos, droga, perseguições, né? Isso é um impulso dominante que circunda toda a psicosfera daquela pessoa. Ou seja, por ação magnética, quando essa pessoa desencarna, ela vai para onde vivem esses espíritos que se vinculam pelo mesmo magnetismo. Aí aquela ideia de paraíso, ela vai entrar em choque, porque ela vai dizer para ela mesma, ué, mas eu não vim para o paraíso? O que é isso aqui? Né? Então, a construção dessa forma de pensamento, a pessoa faz a vida inteira. E muitas vezes ela se espanta, porque ela chega lá do outro lado, ela percebe que ela vê, que ela respira, que ela não vai ficar adormecida esperando o juízo final, ela vê os seus próximos, ela tem as sensações do mundo que está à sua volta, ela percebe o mundo material, então ela entra num conflito desesperador. É muito comum André Luiz descrever, quando iria atender as pessoas no mundo das trevas, nos umbrais que eles visitavam, né, aquelas sensações de desespero, porque a pessoa formou um conceito de mundo espiritual para ela mesma, ela constrói aquilo na sua mente, e quando ela chega do outro lado, não é aquilo que ela percebe. Aí ela entra, de fato, em desespero, né? Então, a gente tem sempre que lembrar, o espírito que desencarna,
somos nós. Nós, daqui uns dias, nós vamos desencarnar. Quais formas, pensamento eu estou levando? O que eu estou construindo aqui e que vai continuar comigo? Porque o meu corpo e as minhas coisas do mundo material vão ficar aqui. Mas a minha forma, pensamento, as minhas atitudes, o meu aprendizado vão. E é isso que forma o meu conjunto de pensamento. Por isso que o conhecimento do mundo espiritual, ele vai sim, ele vai ajudar essa pessoa a entender esse processo quando ela desencarna. Se ela tem uma visão distorcida disso, é onde ela não compreende, é onde acontece muito essas situações desesperadoras, né? É. Esse assunto, retomada de consciência, é um assunto interessante que dá um programa só Dá, para falar sobre isso, né? dá Porque uma live só para isso. você começa a falar e você vai pensando em um monte de desdobramentos, um monte de coisa. É, Eu consegui pensar em umas 5 perguntas aqui sobre o assunto. Mas não vou perguntar, não. Eu vou me segurar. A duração da vida, isso aqui é interessante também, isso aqui já me perguntaram. A duração da vida de uma pessoa tem a ver com a evolução dela? Ou, assim, o tempo de vida que ela tem? Quanto mais evoluída é uma pessoa, mais ela vai viver. E eu acho que é até fácil de responder, mas, enfim, a pergunta é essa. entendi. Mas é interessante. A duração da vida tem a ver com a sua missão aqui nesse mundo, certo? Não é um dia a mais nem a menos que você retire a sua própria vida. Então, ela tem quando a gente encarna aqui, a gente já tem um propósito de encarnação. Por isso que eu falei daquela quantidade de fluido vital que a gente já recebe, é a duração da nossa vida, né? Então, você pega, por exemplo, o que se fala da história de Jesus é que ele viveu 33 anos, né? Há Eu controvérsia pensei nesse nisso, né? assunto. Quando eu Então, ouvi essa aí, pergunta, a primeira coisa que eu lembrei foi de Jesus, né? Eu pensei ainda em então, 30 assim, e ele mudou a história da humanidade completamente, né? É antes de Cristo e depois de Cristo, né? E você tem anos. outros que encarnam nesse mundo com algumas missões, por exemplo, né? Allan Kardec, ele desencarnou aos 65, o Bezerra de Menezes aos 68, Chico Xavier, 92, o Divaldo Franco já está com 92, 93, né? Então, você tem esses médiuns missionários que são longevos, Madre Teresa de Calcutá e por aí vai. E você também tem pessoas que desencarnam quando são crianças, né? No momento da tenra infância, a pessoa desencarna. Por que isso? Ela recebeu a quantidade de fluido vital exatamente para cumprir aquele restante de encarnação que ela precisava cumprir aqui na Terra. Se eu olhar para as encarnações dessa criança, as outras que ela teve, com certeza ela precisaria cumprir aquele tanto necessário para a evolução dela. Foi exatamente importante para que ela pudesse evoluir. É isso que a gente precisa entender, né? Então, cada um de nós, a gente vem com a missão e muitas vezes é comum, a gente ouve, né? A pessoa fala assim, que pena, aquela pessoa era tão boa, faleceu, né? Os bons vão primeiro, né? Os bons Deus deseja lá perto de si, então um monte de coisa assim, né? E os maus ficam aqui, né? Salvo os casos que eu falei que é de suicídio, né, direto ou indireto, que a gente comentou, né, ninguém morre antes do tempo programado. Então, aquele que parte e concluiu a sua tarefa, mesmo que seja cedo ou tarde, né, os que permanecem aqui é porque ainda não concluíram a sua tarefa. Basicamente é isso. Tá bom. Essa aqui já é uma pergunta mais complexa, a questão da pessoa com problemas mentais. Quando alguém que tem algum problema mental, alguma esquizofrenia, alguma coisa assim, quando ela dorme, ela dorme e desdobra. Ela continua com esse mesmo desequilíbrio mental ou nesse momento que ela está desdobrada, ela tem a consciência do que está acontecendo com ela, da situação que ela está vivendo? A questão do desdobramento, ela é uma faculdade inerente ao ser humano.
todo ser humano vivente nesse mundo, independente da crença ou religião, ele tem essa capacidade. A gente pode não lembrar do desdobramento. E essa pessoa com esse estado, né, nessa situação de algum problema mental, ela assume aquela sua verdadeira personalidade. Ou seja, no mundo encarnado, era uma missão dela encarnar com aquela deficiência mental. Quando ela sai em desdobramento, ela não sai com essa deficiência mental. Ela é verdadeiramente o espírito que ela sempre foi. O que a gente tem que ficar atento é a verdadeira, para o espírito que desdobra, a verdadeira liberdade, ela constitui no rompimento do laço que prende ao corpo. Então, quando o espírito desencarna, essa é a verdadeira liberdade. No momento de desdobramento, é uma liberdade parcial. Ele não vai conseguir fazer todas aquelas coisas que ele poderia fazer enquanto espírito, né? Agora, o que a gente tem que chamar a atenção por algum motivo, essa pessoa encarnou nesse mundo, nessa situação, com algum problema, alguma questão mental, alguma provação que ela precisa passar. Isso tem uma causa, pode ser noutra encarnação. E quando a pessoa entra em desdobramento, ela é atraída para aquelas regiões e companhias, né, que estejam sintonizadas com ele, ok? Através de ação, pensamento, desejo e intenção. É o impulso predominante, de novo, que eu já falei lá atrás, né? Não interessa se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou mental, uma esquizofrenia, alguma questão assim. Quando ela entra em desdobramento, ela sempre vai por o seu impulso dominante. Se o seu impulso dominante essas situações desagradáveis, as situações mundanas, né, ela vai se encontrar em desdobramento com essas questões. Ou seja, eu vou para onde manifesta sempre o meu pensamento, né? E é por isso que a gente gosta sempre de lembrar o processo de preparação para o sono, ele é extremamente importante, né? Porque eu tenho a parte orgânica em si, que é a recomposição da minha energia vital, e eu tenho a parte espiritual. No caso da parte orgânica, a gente tem que ficar atento às refeições, né, leves, né? Ter o cuidado com a higiene antes de dormir, a respiração. A gente conhece muitos casos de pessoas que têm dificuldade para dormir por causa de problemas na respiração, né? Então, o trabalho, se ele for estressante, muitas vezes a pessoa pode ter insônia, né? Ela tem que conduzir o corpo orgânico para não ter condutas tão extravagantes, para não judiar, a gente fala assim, do corpo físico, né? Porque pode atrapalhar o sono. Hoje a gente tem o hábito das redes sociais, então a pessoa ela fica com a luz na retina por um horário muito longo, interfere no sono também, ela não vai conseguir entrar num sono profundo. E em relação à questão mental, eu também preciso fazer uma preparação para o meu sono, né? Eu preciso ter o hábito de ter uma leitura edificante, né? Para eu fazer o quê? Eu conciliar os meus pensamentos. Eu preciso ter conversas salutares, meditação, oração que seja, serenidade, bons pensamentos. Eu tenho que formar um conjunto de pensamentos saudáveis, tanto do ponto de vista físico como espiritual, mental, para que eu tenha um sono reparador, certo? Tendo esse tipo de atitude, nos meus momentos de desdobramento, com certeza serão mais favoráveis. Ao longo da vida, eu vou conseguindo me desprender dos maus hábitos e eu vou indo em desdobramento para aprender, para estudar nas regiões acima, no campo espiritual. Então, eu vou tendo mais oportunidade de aprendizado em desdobramento. Lembrando ou não daquilo que aconteceu, isso vai acontecer, isso vai ser realizado. Outro assunto aqui também, agora é diferente desse, não tem nada a ver com esse. Qual seria a razão da existência de tantas raças diferentes? Tá.
Lá o Kardec, na pergunta do Livro dos Espíritos, acho que é a pergunta 53, se eu não me engano, né? O homem surgiu em muitos pontos do globo. E ele surgiu em épocas diferentes. Foram várias épocas, né, ao longo da história, né? Que também ela constitui causas da diversidade das raças, né? O fato de surgir em épocas diferentes, né? Essas diferenças físicas, que são muito comuns, né? Inclusive diferenças morais, né? Advêm das diferenças nos locais onde esses homens surgiram, no primórdio, né? Diferenças no clima, na vida, nos costumes. Cada um foi tendo que se adaptar àqueles locais onde eles tiveram que cultivar as suas primeiras civilizações, né? E se adaptar. Então, os hábitos morais são distintos, são muito diversos, e ao longo da história isso foi se multiplicando cada vez mais, né? Isso foi se dispersando, o homem foi andando e dominando climas diversos ao longo da história, e ele foi se aliando a outros povos. Aqui na América aconteceu, no nosso país mesmo, a gente teve cruzamento, né? A gente tinha o índio, que era nativo aqui das Américas, né? Então vem a dominação pelos portugueses, pelos holandeses, gente de outras partes do globo, né? E eles formam outros tipos de raça. Então isso aconteceu em épocas diferentes e em tempos e climas diferentes. Por isso que aconteceu dessa forma. Essa diversidade de raças, qual é a razão? Que é o motivo principal da pergunta, né? Provas e expiações. Provas e expiações. Eu tenho a oportunidade de nascer nesse mundo como senhor do engenho e ser dono de 1000 escravos, né? E maltratar todos eles, e depois eu renasço como escravo, ou servo daquele que eu escravizei, né? Então, isso é para que a gente possa passar por essas provas e expiações. Tá. E por que Marquinhos, que tanta gente combate o espiritismo? Qual é a causa da dificuldade assim, de aceitação do espiritismo por parte de muitas pessoas? A aceitar a doutrina espírita, o pessoal que critica a doutrina espírita. Eu acho que a pergunta foi essa, assim, porque hoje tem até menos, mas existia muito preconceito, né, em relação ao espiritismo. Muita gente tinha, às vezes, até vergonha de falar que era espírita, porque as pessoas olhavam assim, de um jeito diferente, como se o espírita estivesse fazendo algo que fosse proibido, entende? Assim, então, a Tá, pergunta é essa, por que entendi. o espiritismo As é combatido? pessoas que atacam, ao longo da história, né, as pessoas que atacam o espiritismo, né, elas sempre vinculam o espiritismo às questões assim do maravilhoso, né, que dizem que o espiritismo se apoia nesses efeitos que eles chamam de maravilhosos, né. Essas pessoas normalmente elas se baseiam nos princípios materialistas. Elas são focadas sempre nos princípios materialistas, né? E elas querem explicações materialistas para uma coisa que não é material. Então, ela nega qualquer efeito extrafísico. Ela combate o efeito extrafísico porque ela não sabe explicar. Ela nem aceita, muitas vezes, a existência da alma, né? Então, esse maravilhoso que eles chamam, né? O sobrenatural ou o extrafísico, né? É tido como um absurdo. E o espiritismo, ele se apoia em fatos extrafísicos. São todos fatos extrafísicos, né? Então, para eles, o espiritismo é absurdo por isso, porque eles colocam isso como sentença. Se você defende que é um fato, um fenômeno extrafísico, eu não aceito. Então, a grande crítica ao espiritismo normalmente se baseia nesse conceito, né? E o espiritismo, a doutrina, como é que ela é?
no princípio está escrito lá o seguinte: não violenteis nenhuma consciência. Está muito claro isso, né? Não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Acolhei os que vos procuram e deixar em paz os que vos repelem. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de acolhimento. Aqueles que não têm esse entendimento, ou que não aceitam esse entendimento, eles seguem as suas verdades e aquilo que eles acreditam. Basicamente é isso. Eu estou aqui falando, fiz essa pergunta e me recordo agora, assim, que muitas ocasiões eu tive alguns conhecidos de outras religiões que não... Oi, agora voltou. Voltou, É, deu um não start sei aí. o que aconteceu, mas foi bom porque é horrível conversar com o celular sem ver a pessoa. É, Não estava aparecendo para mim, mas eu estava fazendo a live todinho olhando para o celular. ah, Mas enfim, estava difícil, estava bem estranho. tá bom. Mas enfim, Marquinhos, não sei se Aí, voltou agora você, agora estou te vendo. agora minha Agora internet tem caiu. internet. Eu coloquei no Tá, 4G. tá bom. Então, eu estava te falando assim, eu não sei se com você, assim, nos seus relacionamentos sociais, assim, se você tem algum amigo evangélico que de vez em quando te fala isso, mas é proibido, não pode, isso é pecado, falar com os mortos, isso não é permitido, está na Bíblia. É, cortou de Você novo já um pouquinho, tá voltou? ouvindo bem? Mas Tô. assim, você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Tá bom. Então, isso é muito comum, né? Na verdade, todas as religiões, né, que elas falam da história do Cristo, de Deus, elas formam um conjunto, né, no mundo todo, né? Você pega o hinduísmo, né? Qualquer religião, né? É importante que se fale de Deus. Muitas vezes as pessoas têm a arrogância, né, de querer dizer que aquela verdade sua é maior que a do outro. Aquela verdade daquela pessoa é verdade para ela mesma. Isso que ela tem que entender, né? Se é uma verdade para ela, basta, ela tem a missão de melhorar a si mesmo. A gente sempre bate nessa tecla, né? O outro está buscando aquele caminho que ele tem como verdade. A gente não tem que ter a prepotência de achar que eu vou fazer o outro acreditar no que eu acredito. Eu já tenho dificuldade de lidar com as coisas que eu acredito. Como é que eu vou fazer um outro, que é um outro ser, acreditar noutra coisa, né? Então a gente tem que ter o respeito pelos outros. Isso é um ato de caridade, é um ato de amor, amor puro e verdadeiro, né? A gente tem que ter o respeito. As religiões têm que se respeitar. Mas muitas vezes a gente não vê isso, né? Você vê eles se contradizendo, né? Religiões que eles não se respeitam, né? É comum também você ter debates acalorosos no mundo espírita, né? Então, isso é uma questão dos homens. É isso que a gente precisa deixar claro, né? Não é questão divina ou do meio espiritual ou de Deus. Deus prega o amor e que se concilie as religiões e os homens. Essa característica é uma característica da inferioridade, infelizmente, nossa, dos homens que vivem aqui nesse mundo ainda. Não existe unanimidade em nada mesmo, né? É Não. impressionante como que isso não existe, acho que nunca vai existir, né? Em área nenhuma, de forma alguma, realmente não existe. É. Então, é,
a gente está chegando aqui, já são pela hora aqui, vamos fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. Tá. Se existem espíritos, que também tem a ver com essa questão, essa questão que a gente falou anteriormente. Se existem espíritos, algumas pessoas criticam, né? Por que Deus não permite que a gente enxergue esses espíritos o tempo inteiro? Feito os médiums, né? Quem é médium consegue ver. Tem gente até que fala assim: se eu fosse médium, tivesse vidência, clarividência, para mim seria mais fácil aceitar o espiritismo ou aceitar a vida após a morte, porque estaria vendo e não teria dúvida. Por que é que Deus não permite, então, que essa faculdade fosse estendida a todo mundo? Então, essa pessoa que você citou aí está querendo uma prova material, entendeu? Ela quer uma prova material, né? Isso que é interessante. A gente não consegue ainda, porque a gente ainda é preso, extremamente preso, às questões da matéria, no mundo ainda das sensações, né? Se eu penso o real, eu vejo as coisas aqui, por que eu não vejo esses espíritos também, né? Então, esse dom da mediunidade, que a gente chama, ele é concedido por Deus a todas as criaturas. A gente sempre enfatiza isso, né? E ele é também pedido pelo Espírito, no momento de estabelecer a sua prova de expiação aqui nesse mundo, né? Ele pede para nascer com esse dom para que ele possa evoluir, né? Então, numa atitude de auxílio ao seu semelhante, para que ele possa contribuir com a humanidade. Essa é a finalidade dessa mediunidade, né? Dai de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Então, a faculdade mediúnica, elas são inúmeras, né? Essa vidência de ver o espírito é uma faculdade mediúnica rara. São poucas pessoas que têm essa faculdade mediúnica, né? O que a gente tem que sempre reforçar é quando se fala em espiritismo, em doutrina espírita, as pessoas ficam querendo se prender a fenômenos fantásticos. Ela acha que se ela tem que ir para a casa espírita, ela tem que psicografar, ficar igual o Chico Xavier, ver todos os espíritos, conversar com ele. São médiuns de características extremamente peculiares, né? E que vêm muitas vezes com a missão dificílima, né? De mudar muitas vezes o curso da humanidade, né? A gente brinca lá no Saúde Integral que a gente tem os médios de transporte. Os médios de transporte carregam todas as cadeiras do auditório, montam o auditório, depois desmonta aquilo e põe no depósito. O transporte é nesse sentido, carrega as cadeiras, monta e desmonta, né? Isso que a gente tem que entender. Quando a pessoa ela vai trabalhar numa casa espírita, né, ela muitas vezes tem que entender que tem os auxiliares que ajudam a fazer a comida, né, ajudam a fazer a limpeza, né, são gestos de doação. Né? A faculdade mediúnica, eu vou ter que estudar, eu vou ter que dedicar aquelas faculdades mediúnicas, eu vou ter que invadir o meu mundo íntimo para eu entender como que eu manifesto, né? Porque eu gosto sempre de usar um exemplo, eu não vou citar o nome, lógico, né? A gente tem uma colega que ela trabalha lá no Saúde Integral e ela trabalha também na Matinha, né? No Cefac, né? E ela é uma pessoa assim, né? Muito querida de todos, né? E já foi falado numa sessão, num orientador, de um estudo que a gente fez, a gente recebeu uma orientação, e ele citou esse aspecto, né? Que essa pessoa, ela tinha uma capacidade de doar fluidos na sessão mediúnica impressionante. Né? Todos eles da equipe espiritual ficavam encantados de ver a quantidade de fluidos que ela conseguia doar. Né? E ela não tem nenhuma manifestação dessas que a gente chama de fenômenos fantásticos. Ela nunca psicografou, ela não incorpora espírito, ela não é vidente. Ou seja, só o fato dela ela ir para a sessão mediúnica, ela ficar numa sala de passe, doando fluidos, né? A equipe espiritual sabe aproveitar esses fluidos que são únicos da pessoa encarnada e manipular eles para que eles possam fazer o procedimento que possam fazer. Então, muitas vezes,
Eu gosto de ressaltar isso porque a pessoa fica sempre vinculada às questões dos fenômenos, né? E essas pessoas que têm capacidade de doação de fluidos, pode ver, são extremamente caridosas, humildes, né? Elas têm, elas veem um outro com uma grandeza gigantesca, são pessoas amáveis, né? Enxergam o próximo, né? Então, elas sabem que esse é o mundo de que eu vivo como Cristo me ensinou. Viver dessa forma é ser um médium nesse mundo, é isso que as pessoas precisam entender. Eu estou doando coisas que eu consigo, o meu amor, o meu carinho, o meu afeto, isso transforma nas emanações que eu emito. Lembra que a gente falou disso? Eu emito emanações quando eu penso em alguém, quando eu oro por alguém, e aquilo transforma o mundo da pessoa, porque eu dou as minhas energias. É isso que acontece, né? Então, não é permitido que a pessoa, que todo mundo veja, porque ainda nós mesmos não estamos preparados ainda. Vai chegar um dia que pode ser que a gente esteja, né? E cabe a cada indivíduo ele aceitar essa mediunidade ou não, porque tem muitas pessoas que recebem, mas negam. Tem pessoas que têm vidência e que não aceitam, entram em desespero, são diagnosticadas como esquizofrênicas, como loucas, né? Enfim, né? Elas mesmas não aceitam esse fato, né? Então, ou seja, né? Se estava na programação kármica daquela pessoa e ela negou, né? Ela mesma pediu, é um dom que ela recebeu, mas ela nega. Então, é um processo de evolução. Pode ser que, num momento, todos nós estejamos tanto em sintonia com esse mundo espiritual que nós vamos interagir com todos eles. Mas vai chegar um tempo ainda para isso acontecer, talvez no futuro. Você estava falando que essa pessoa, que a colega de vocês lá do outro grupo, a espiritualidade utiliza os fluidos dela, que tem uma energia boa, fluidos bons. Eu estava pensando assim, então, nesse sentido, qualquer de nós que estiver assistindo uma palestra, numa reunião pública, poderia ter os seus fluidos aproveitados pela espiritualidade? Sim, perfeitamente. Mas a gente sempre fala, onde estão os seus pensamentos? Se você está na palestra, assistindo a palestra mediúnica, né, a psicoeducação, né, lá no auditório, e o seu pensamento está no outro local, né, você não consegue interagir. A sua faixa de vibração não está ali. Agora, onde haja mais um, pelo menos um em meu nome, eu estarei presente. Lembra quando Jesus fala isso, né? E então, se existe várias pessoas em seu nome, todas aquelas pessoas estão em sintonia e elas estão sim doando. Elas estão com um propósito, vinculadas ao mesmo propósito, elas estão doando sim. Esses fluidos vitais, eles são utilizados no tratamento. No tratamento mediúnico, o trabalho já começa na psicoeducação. Os médios que são responsáveis por fazer essa primeira etapa, eles já recolhem os espíritos que estão participando, desencarnados na palestra, e eles usam esses fluidos, né, exatamente para fazer esses procedimentos. Ah, que interessante. Bem legal. Marquinhos, então tá, já são 8h25, daqui a pouco 5 minutos está terminando. Ok. Ficaram várias perguntas, né? E essas perguntas vão ficar para o próximo. Na verdade, vai ficar ainda vai pular uma semana, porque na semana que vem, convido todo mundo que estiver assistindo a assistir uma live um pouco diferente. Vai ser uma live sobre meditação. O João, né, quem já conhece o João, sabe que ele é o nosso guru, né? Ele que faz a nossa meditação, nossa preparação. E, assim, tem lives fantásticas, assim, ele ensina, ele guia, é muito interessante. Ele é o nosso professor, nosso mestre. Ele é nosso mestre. Vai responder, então, as perguntas sobre meditação. Eu mesma já tenho um monte de perguntas. Então, assim, não vai ser meditação, né? Nessa quinta-feira. Não, ele não vai fazer meditação, ele vai responder perguntas e dúvidas. Que tem um monte de dúvidas, um monte de pessoas pedindo, querendo meditar, aprender a meditar e não sabe, não consegue.
não consegue se concentrar, então a gente vai assim aproveitar ele ao máximo na quinta-feira que vem. Então, peço também que quem tiver pergunta, mande com um pouquinho de antecedência, para que ele possa preparar e ele possa se inteirar dos assuntos, das dúvidas de todo mundo, para fazer uma live legal, certinha, e todo mundo aproveite bastante também. E eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que está enviando perguntas, e pedir que continuem participando e aproveitando, porque tem tanta gente legal respondendo essas perguntas. E não é toda hora que a gente consegue, né, ouvir explicações tão boas, feita do Marquinhos aqui hoje. Marquinhos, muito obrigada, viu, mais uma vez. Quer que faz a prece? Quer que faz a prece para Quero que encerrar? faça a prece, sim. Gente, Então tchau, tá. fiquem com Deus e obrigada, viu, Vamos, Marquinhos? vamos fechar os nossos olhos, nós agradecemos, né, ao nosso Mestre Jesus e pedimos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que essa paz e essa felicidade perdurem em nossos corações. Que assim seja. Obrigado, Assim, viu, gente? Um abraço. um abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite.